Nós estamos falando durante todo esse mês sobre a forja de Deus. Então, é uma alusão de que, como o ferreiro afia o ferro, assim muitas vezes é Deus trabalhando na nossa vida. E hoje eu gostaria de trabalhar o tema do orgulho e de como a forja pode nos fazer superar o orgulho. Queria te convidar ao texto que está em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. O nosso alvo é o versículo 31, mas eu queria ler o contexto para que a gente chegue então no versículo 31, tá bem? Surgiu também uma discussão entre eles os discípulos de Jesus, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas. Os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Gostaria de que você desse um salto. Versículo 60. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar. Senhor, talvez das coisas do nosso caráter mais difíceis que nós temos para curar seja o orgulho, Senhor, porque ele é sutil, Senhor, mas que pelo poder do Teu Espírito nós possamos vencer e estar atentos a isso, atentos ao nosso orgulho, atentos à nossa vaidade. Em nome de Cristo nós oramos, amém e amém. Na teologia cristã, nós temos uma cena expressa, principalmente no livro de Ezequiel, em que um anjo de luz, cujo nome era Lúcifer, que na sua descrição tinha esmeraldas e pedras preciosas em si, um dia olhou para o trono e desejou ser como Deus, e que por causa disso ele foi lançado do céu como um cometa. Ele foi destronado. Esse é o caráter do mal. É aquele pequeno que deseja ser grande. Também na teologia cristã, nós temos um outro retrato, e que eu acredito que o melhor retrato que pode ter sido escrito a respeito do caráter de Deus, é o caráter que está em Filipenses, no capítulo 2. Paulo vai dizendo que nós deveríamos ser como Cristo, que sendo como Deus, não se apegou o ser como Deus,
mas que ele se esvaziou. Então ele se esvaziou primeiro sendo Deus, se torna homem, mas mesmo como homem, ele se torna servo, e esse texto ele fala que ele está para servir, e que como servo, ele se torna obediente como aquele que dá a sua vida, então obediente até a morte, e morte da cruz. E a morte de cruz era um grande escândalo, e dentro dos escândalos que existem na cruz, é alguém que é pregado e crucificado nu. Então você imagina o nível do esvaziamento do Deus que se faz carne, em carne se faz servo, e como servo se faz obediente. Então, eu queria usar isso como parâmetro, para que a gente possa mensurar um pouco do que eu desejo falar essa manhã. O caminho da maldade é o pequeno que precisa se afirmar como grande. E o caminho da bondade é o grande que se faz servo, que se apequena para cuidar dos outros. Eu não sei se isso faz sentido para você. Porque se eu perguntasse hoje, e eu não vou perguntar, para não constranger, mas quem aqui é orgulhoso? Provavelmente nós não teríamos quem levantasse a sua mão. Porque o orgulho, ele é um pecado que ele fica disfarçado nas nossas atitudes. O orgulho, a soberba, ela é amenizada por nós. Mas eu posso dizer algumas características de pessoas orgulhosas. Por exemplo, pessoas orgulhosas têm muita dificuldade em ouvir. Elas são muito rápidas em falar. Elas são rápidas nas atitudes, elas querem fazer, mas elas não conseguem ouvir. Elas escutam muito pouco. Pessoas orgulhosas, elas só não escutam, como também elas não ouvem no sentido de se quebrantar. Pessoas orgulhosas têm uma tendência a falar dos outros. Porque quando eu falo da Mayra, e eu vou usar aqui o exemplo da Mayra porque é alguém que eu tenho familiaridade, eu estou de alguma forma, inconscientemente, afirmando que eu sou melhor do que a Mayra, ou que eu faria melhor do que a Mayra naquela circunstância. Então eu me coloco acima da Mayra para dizer, a Mayra, ela é errante, ela é ruim, ela é pecaminosa nisso. Então o meu inconsciente se manifesta, porque eu acho que eu sou melhor, ou que eu faço melhor, ou que no lugar dela eu faria melhor. Então o orgulho é como uma contaminação de água, e ele vem sorrateiro, e você vai sentir um amargor na água. Eu acho que mais do que amargor na água, é um amargor na alma de quem convive com gente orgulhosa. Eu me lembro da primeira aula do seminário, em que o pastor disse assim, se você realmente tem a vocação que você diz que você tem, se prepare para que Deus quebrante o seu coração durante esses anos, para que tenha a certeza de que aquele que faz, aquele que realiza, é Ele e não você mesmo. É uma fala que no primeiro momento a gente fica com medo, mas depois a gente começa a aprender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É maravilhoso a gente ser quebrado por Deus. É óbvio que ninguém gosta de passar por tribulações, mas é bom. A gente começa a ver Deus em todas as coisas. Então, tem um amigo meu que diz que na juventude ele achava que sabia de tudo, e que na velhice ele só aprendeu de que ele não sabe de nada. E sabe que eu tenho me sentido muito assim ultimamente? A minha esposa fala que eu sou um velho no corpo de um jovem. Mas eu acho que ela quer dizer um pouco da minha dificuldade de preguiça, né? Acho que não é bem isso que ela quis dizer. Eu sou um velho no corpo de jovem. Ela fala, nossa, você acaba de comer, você já quer dormir. Mas eu estou me sentindo assim também, sabe? De que antes eu tinha tantas certezas. Mas você vai chegando num determinado momento na sua vida de que você vai tendo muito poucas certezas. Que você vai descobrindo que as pessoas não são o que elas aparentam ser. E que está tudo bem. A gente não deve julgar as pessoas, mas muito do que as pessoas tentam passar para nós, não é real, não é verdadeiro. À medida que a gente vai convivendo com gente, que a gente vai se decepcionando com gente, a gente olha às vezes a pessoa e fala, nossa, essa pessoa é simpática, nossa, essa pessoa é humilde, essa pessoa... Aí você começa a conviver, daqui a pouco você fala, nossa, não era bem assim. E aí,
Quem sou eu para falar de você? Eu queria que você pensasse a seu próprio respeito, sobre a sua capacidade de ouvir e sobre a obra que Deus está fazendo com você, sobre a sua capacidade de julgar e ser julgado. E eu até digo mais, que existem dois tipos de orgulho. Existe o orgulho daquele que é arrogante, mas existe também o orgulho daquele que tem uma ferida narcísica dentro de si, mas que essa ferida é tão grande que precisa mostrar aquilo que ele não é. Porque no fundo tem uma grande de uma baixa autoestima. E eu queria muito, de forma muito carinhosa hoje, que se você faz parte de um desses dois grupos, que você ouvisse aquilo que o Espírito está nos ministrando hoje. Porque no versículo 31, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, e aqui existe uma grande discussão teológica, tá? De que se o Pedro era ou não era convertido. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas aqui dá pano para manga, tá? Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Aí eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que o Pedro estava mentindo? Não. Eu acho que o Pedro falou de coração, e ele estava, assim, realmente decidido a ir com Jesus até a morte. Mas o que é muito interessante na fala do Pedro, é que o Pedro está disposto a ir na sua própria força, na força do seu próprio caráter. Ele está tentando resolver os problemas do seu jeito, sem depender de Deus. E aí eu fico a pensar na própria trajetória do Rogério. Quantas vezes eu tentei resolver as coisas do meu jeito? Fico pensando como pastor de igreja, quantas vezes eu tentei fazer com que as pessoas permanecessem, como se eu tivesse esse poder, como se eu tivesse o poder de mudar o outro, de mudar a opinião do outro. Fico pensando, quantas vezes você tentou resolver todos os seus problemas na sua própria força? Você tentou resolver o problema do seu casamento na sua própria força? Quantas vezes você tentou resolver o problema no seu emprego com a sua própria força, se sentindo responsável, tendo todo o peso do mundo nas suas costas, mas sem depender de Deus? E o Pedro é alguém que a gente deveria se espelhar. Afinal de contas, o Pedro que está tendo aqui essa fala, ele é alguém que teve a revelação do Espírito. Jesus está ali com os seus discípulos, conversando sobre a inauguração do reino de Deus, sobre a inauguração da igreja. E o Pedro, movido pelo Espírito, é aquele que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: olha, bem-aventurado você é, Pedro. Essas palavras não são de carne ou sangue, porque você é Pedro, e sobre essa pedra, isso que você acabou de dizer, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Então Pedro teve a revelação do Espírito. Pedro é aquele que aparece um fantasma no meio das águas, no meio da noite. Os discípulos ficam todos assustados, e aí Jesus fala: não temas, sou eu. Nem a pau que eu ia fazer o que Pedro falou. O Pedro falou: ah, é o senhor mesmo? Ah, então deixa eu ir aí com o senhor. Você pensa que Pedro foi um dos poucos que andou sobre as águas? Olha a coragem desse cara. À noite, você já esteve no mar à noite, sem luz? Lembrando que lá não tinha a orla cheia de luzinha que nem a gente tem. Era à noite, era escuridão, era água, e ele fala, e ele vai ter com Jesus andando sobre as águas. Mas teve medo. Isso vai revelando a humanidade de Deus, do Pedro. O Pedro é aquele que, quando Jesus vai ser preso, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Então ele é admirável, ele é um homem admirável. Então eu não estou aqui falando mal do Pedro, mas o que eu estou tentando dizer é que na nossa juventude, a gente é tão pronto para desbravar mundos. Eu fico imaginando como eu era louco das coisas que eu falava dentro da Fundação Casa. Se você falar, você falaria a mesma coisa? Eu falaria: não falaria. Aí você vai ficando velho. E agora, sem brincadeira, sério, todas as certezas começam a ruir.
E você começa a descobrir que você não é tão inteligente como você pensava. Você não é sábio como você pensava. E aí me lembra as palavras de Sócrates, um dos primeiros filósofos da Grécia Antiga, antes mesmo de Platão, que ele chega num determinado momento da sua oratória e ele diz: só sei que nada sei. E que esse é o princípio da sabedoria, porque quando você é capaz de dizer só sei que nada sei, você está pronto a aprender. Mas porque quando você afirma eu sei, você se fecha para o mundo. As janelas da sua alma, que são os olhos, se fecham. E se os seus olhos estiverem fechados, eu tenho uma coisa para dizer: se você é alguém que Deus está trabalhando, se prepare, porque Ele vai abrir a janela e vai doer. Se Deus tem um plano na sua vida, se Deus tem um propósito na sua vida, e se você está com a janela fechada, e o que é estar com a janela fechada? É o seu orgulho, é você acreditar que você mesmo pode resolver os seus próprios problemas. Ele vai abrir a janela, Ele vai quebrar o vaso, e Ele vai forjar a espada. Para que você tenha certeza de que o trabalhar dele é Ele em você. Porque eu amo pensar que Deus, enquanto está fazendo uma obra através de nós, Ele está realizando uma obra em nós. E é simultâneo. Então imagina que nós sejamos um instrumento, e Ele está afiando, do mesmo jeito que Ele nos usa para cortar, Ele continua a nos afiar. E Ele nos usa para cortar, e Ele continua a nos afiar. E o plano, o projeto de Deus, conforme o texto de Romanos capítulo 8, é que nós sejamos a imagem de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então eu queria falar sobre a identidade. E eu quero falar no dia que a nossa máscara cai. O dia que a nossa máscara cai. O dia que você achou que você era bom o suficiente, que você resolvia os seus próprios problemas. Tem um amigo, pastor, muito querido, caminhava comigo, um dos caras mais inteligentes da minha geração de pastores, extremamente culto, era convidado para pregar no Brasil inteiro. Ele foi pastor de uma grande igreja. Um dia, o orgulho começou a despontar no seu coração. E a gente percebia que ele já não nos ouvia mais como ouvia antes. Uma certa arrogância, uma certa intransigência. Poucos meses depois, acabou cedendo e caiu em adultério. E desde então, seu ministério terminou. E é interessante que ele foi convidado para retornar. Mas ele foi tão machucado nesse processo, que ele não consegue mais retornar. É triste. Mas algumas vezes é o que a gente precisa passar. Porque se você é um cristão de verdade, você precisa começar a compreender que a sua força e a força da sua vocação está em Deus e não é em você mesmo. E que se Deus tem que fazer algo através da sua vida, e quando eu falo de vocação, eu não estou falando de vocação das quatro paredes da igreja. Eu estou falando, Rogério, da sua vocação no seu trabalho. Eu estou falando da sua vocação, mas lá na sua escola, na sua vocação no seu trabalho. Porque eu sei que você é a luz ali dentro daquele laboratório. A gente precisa começar a acreditar que é Deus quem põe pão sobre as nossas mesas, Elô, é Deus. Nós somos uma igreja de gente improvável. É muito interessante como Deus reuniu aqui gente machucada com a vida, gente ferida com a vida, gente ferida com a instituição, gente ferida com a igreja, gente ferida com a vida. Eu fico muito impressionado como parece, e a gente não sabia dessa nossa vocação até começar. Mas como Deus nos reúne, gente ferida com a vida, gente machucada, gente que passou por sofrimento, e como aqui nós não nos sentimos melhores uns dos que os outros, mas nós nos sentimos cuidando e sendo cuidados uns dos outros, cuidados uns pelos outros. Eu fico muito impressionado. A gente vai lá para a sala de escola dominical, é assim. A gente caminha na célula, é assim. Gente ferida, gente angustiada, mas que Deus colocou um na vida do outro para fazer uma obra. Mas essa obra que Deus colocou para a gente fazer, é Ele quem faz. Se nós fôssemos um grande hospital, eu diria que só existe um médico, e não é o pastor, tá?
Se eu pudesse te descrever aqui, nós somos enfermeiros, mas só existe um médico, e não é o Rogério. É o trabalhar do Espírito entre nós, quando nós nos aceitamos humildes, cuidadores uns dos outros. E eu olho para o que Deus está construindo aqui entre nós, e às vezes eu falo, Deus, que igreja mais improvável. Ao mesmo tempo, é uma igreja improvável que eu me sinto em casa. Porque aquele cara que você comeu sushi, é o mesmo cara que você vai encontrar em casa. É uma igreja que eu não preciso ser um pastor diferente do que eu sou aqui, entendeu, cara? Entendeu, Vitão? E isso é um alívio para a alma. Entendeu, Núbia? A gente não precisa vestir uma outra roupa. E quando eu estou falando de roupa, não é roupa física. A gente não precisa usar máscaras. É bom ser o que é. É libertador. Inclusive é libertador a gente poder falar uns para os outros sobre os nossos vacilos, sobre as nossas lutas, sobre as nossas dores pessoais. Bom, e foi isso que aconteceu com o Pedro. Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Foi as palavras de Jesus em que Pedro se lembrou. Saindo dali, chorou amargamente. Aí eu queria falar sobre o choro de Pedro. Já houve um momento em que você, munido da sua própria força, você munido do seu próprio orgulho, você vacilou, você caiu e você chorou amargamente? Eu quero dizer sobre mim, que houveram alguns momentos. Eu diria que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, acho que foi um dos piores, em que eu chorei amargamente. Algumas pessoas caminharam comigo com muita paciência durante 1 ano inteiro de amargura. É um tempo em que você precisa ressignificar suas prioridades. O tempo de amargura, ele é importante para a nossa alma. Você começa a ressignificar aquilo que é mais importante, aquilo que é menos importante, aquilo que é seu, aquilo que é do outro. Você começa a se perdoar, porque algumas vezes a gente que também faz coisas, você descobre que também as outras pessoas também estão fazendo, e que nem tudo é sobre você. Tem coisas que é do outro. Então o choro da amargura é o choro da ressignificação, em que a gente recoloca aquilo que é primeiro lugar em nossas vidas. E eu queria dizer uma coisa, que se eu pudesse te dar um conselho, que seja a sua prioridade. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É assim que a gente luta. É quando você chega diante de um auditório como esse e diz assim: eu não me sinto de verdade capaz de pastorear essa igreja. E estou aqui enquanto Deus me quiser aqui, e enquanto vocês me quiserem aqui, fazendo o melhor que eu posso, mas reconhecendo diante de vocês que eu sou extremamente improvável. Até minha forma de pensar às vezes. Até as minhas brincadeiras de púlpito às vezes. Mas aí você começa a ver que é Deus que faz, cara. E aí você convive com alguém e você vê alguém, pela misericórdia de Deus, sendo curado, saindo da opressão do diabo, conhecendo o Evangelho, famílias sendo restauradas. E às vezes você se pergunta: cara, foi aquilo que você mesmo disse? Mas eu não caio mais nesse erro, sabe por quê? Porque não é o que eu disse, é o Espírito que habita entre nós que está fazendo. E aí quando você faz algo maravilhoso lá no seu trabalho, saiba que é Deus que está fazendo por meio da sua vida. Coloque Deus no lugar certo. Sobre a questão financeira, eu acho muito doido, gente. Nós fizemos o último censo, nós somos mais ou menos 110 pessoas na igreja, como membros, assim, sabe? A gente conseguiu fazer uma verificação de quem congrega, de quem não congrega. Nós somos uma igreja minúscula. E a gente tem tudo aqui. Tudo do bom e do melhor. Não houve um mês que tenha faltado.
A gente tem um ministério de crianças incrível. Não só incrível como estrutura, mas incrível como o trabalho que é feito. A gente tem um ministério de música que a gente tem 3, 4 bateristas. Outro dia alguém falou assim, nossa, mas tem um cara que nem é da nossa igreja, mas que ele é mais comprometido com a gente do que alguém que é da nossa igreja. Ao mesmo tempo a gente está formando gente nova. Então hoje, você vê uma menina de 13 anos tocando bateria, e eu falo, nossa, nunca faltou, não falta. E hoje, não é porque não tinha alguém, é porque a gente faz questão de formar. Porque é isso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, reconheça Deus nos seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, é isso que o texto bíblico fala. Mas se eu perguntar hoje, quem é o orgulhoso aqui, quem levantaria a mão? Né? Teve uma que levantou a mão, mas não era para levantar. Porque existe um constrangimento, e eu diria que muitos de nós porque o orgulho não tem a ver com a arrogância. Tem gente que é mais humilde que o próprio Jesus. Você olha com ele e você fala assim, oi, bom dia, bom dia, meu irmão, como é que a pessoa é humilde? Aí você vai conversando, você vai conhecendo, você fala, nossa, não é tão humilde como parece, não. Não é isso, é o coração. Quando eu estava preparando essa pregação, eu tive contato com uma técnica japonesa chamada kintsugi. Eu não sei quantos sabem o que é kintsugi. Quando um vaso oriental ele se quebra, o artífice japonês ele cola, ou quando ele trinca, ele cola com ouro. Então é uma técnica que não esconde as fissuras. Inclusive as fissuras são ressaltadas com ouro. E eu acho que é assim que Deus nos quer. Não é gente que esconde as fissuras. Estão aqui. Não é gente que esconde o sentimento de abandono, de rejeição. Ele está aqui. Não é gente que esconde os problemas de caráter. Ele está aqui. Não é gente que teve uma vida que nunca fez nada de errado. Está tudo aqui, disfarçadinho da nossa roupa de domingo que a gente usa. Está tudo aqui. Mas é gente que está disposto a permitir que o artífice nos cole com o ouro. Pedro negou 3 vezes. E eu queria ir para a conclusão da minha palavra de hoje. Jesus aparece para os discípulos e Pedro diz, vou pescar. Que estranho, vou pescar. Parece que ele está indo para o outro lado, sabe? Daí ele está lá com outro grupo de discípulos. Jesus aparece na praia. Como diz os adolescentes, do Neida. Aparece na praia. Não sei se foi milagre. Sei que na praia já tem uma fogueira e já tem os peixes, que Jesus já está com os peixes lá. Pedro, quando vê, fica emocionado, Jesus ressurreto, desce do barco e vai em direção a Jesus. Aí Jesus chama Pedro para conversar. Pedro, eu tenho uma coisa para acertar com você. Vem cá. Daí eu fico imaginando os dois caminhando juntos na praia. Ele deixa os discípulos de lado e sai para ter uma conversa particular com Pedro. E ele faz a primeira vez a pergunta: Pedro, tu me amas? A tradução faz perder muita coisa. Jesus pergunta: Pedro, é com ágape que você me ama? É com amor sacrificial? Você ainda continua a afirmar que você daria sua vida por mim? É com ágape? Sabe o que Pedro fala? O senhor sabe que é só filéu. O senhor sabe que eu sou só seu amigo. E aí, eles continuam conversando. E aí, num segundo momento na conversa, Jesus fala: não, mas Pedro, fala aqui para mim. É com amor sacrificial que você me ama? E Pedro responde: não, senhor, o senhor sabe que eu sou seu amigo. E diz que na terceira vez, Pedro se entristece por ter perguntado a terceira vez.
E quando a terceira vez, Pedro diz: é só filéu, Senhor. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: agora você está pronto. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Porque você descobriu que não é com a sua própria força. Que você não é tão bom como você achava que era. Você é só filéu. E é isso mesmo, Pedro. Agora o que você tiver que fazer, você vai fazer através da minha obra, através da sua vida, e não com sua própria força. E sabe, o Rogério, o ser humano, é muito vulnerável. Mas eu me identifico tanto com isso. E eu queria tanto que você se identificasse, porque o texto começa com os discípulos discutindo quem é o maior no reino de Deus. E Jesus fala: o maior é aquele que serve. O maior é aquele que sabe que não é. E muitas teologias têm surgido nesse tempo, dizendo o contrário, de que você pode, você é capaz. Nós somos capazes se Deus estiver à frente. Se Deus estiver à frente de nós, nós nos tornamos aptos e capazes de alguma coisa. Mas na nossa própria força, nós não somos nada, meus irmãos. Na prática, escute mais. Se o Espírito estiver trabalhando na sua vida, escute mais. Dê ouvido às pessoas. Principalmente aquelas que você sabe que te amam, que querem o seu bem. Não entra em sistema de defesa, em modo de defesa quando alguém falar com você. Escute mais. Na prática, ore mais. Depende mais de Deus. Pergunte mais para Deus. Na prática também abra mão do medo de que vai faltar, do medo de que as coisas não vão acontecer. Aceite que é Deus quem coloca o pão sobre a sua mesa, em quem dirige seus passos, quem cuida da sua casa. Na prática, sirva mais. E por último, na prática, julgue menos. Fale menos mal das pessoas, a começar das pessoas que você convive e ama e diz que ama. Só tem um lugar que eu deixo você falar mal dos outros, que é na terapia, mas que é para você se compreender. Na terapia pode, tá? Mas não fala. Porque você está falando, a Bíblia fala que se os seus olhos forem maus, o seu corpo vai andar em trevas. Muitas vezes a gente fala mal porque o nosso corpo já está em trevas, entenderam? Julgue menos. Que Deus quebre todo o nosso orgulho.